Bom, mais uma vez, bom dia pessoal. O meu nome é Fábio Pacheco, especialista em soluções de gerenciamento de dispositivos móveis da Navita Tecnologia. Hoje eu apresentarei um webinar e falarei sobre a aplicação de políticas de gestão de dispositivos móveis no parque tecnológico que as empresas possuem. A nossa intenção hoje é conversar de como a gestão de dispositivos pode contribuir para um melhor gerenciamento dos recursos da empresa e acesso às informações corporativas. E, para tanto, nós devemos nos atentar a alguns cenários. A minha experiência diz que todas as empresas hoje que querem ter um diferencial competitivo devem responder seus clientes com a maior velocidade possível. E, para tanto, não podemos confinar o usuário ou o nosso funcionário ao escritório. Devemos permitir que ele encontre as informações e que ele possa responder alguma questão ou acessar algum documento, não importa onde ele esteja. E muitas vezes o notebook não é a melhor solução. Se pode utilizar tablets ou smartphones para se entrar em contato com pessoas e até mesmo criar documentos ou editar documentos para se concluir algum negócio. E o cenário que nós temos hoje, no Brasil e no mundo, nos leva a crer que este mercado tem muito que crescer ainda. E nós temos que pensar nessas questões tanto de segurança como de controle. Quando nós falamos de ferramentas MDM ou de gerenciamento, nós devemos pensar se utilizaremos celulares corporativos ou BYOD, que é a política de trazer seu próprio dispositivo para a empresa. E qual seria a melhor estratégia de mobilidade para a sua empresa? Este é um dos tópicos que abordaremos hoje. Depois de definido qual será essa estratégia, também é importante que pensemos como aplicaremos, de que forma nós apresentaremos essa estratégia para os nossos funcionários e faremos eles pensar fora da caixa, de uma maneira diferente. E por último, eu demonstrarei para vocês a aplicação de algumas configurações e políticas num dispositivo que nós temos para a demonstração e vocês verão como isso funciona. É apenas um exemplo, existem muitas ferramentas no mercado, várias formas de se fazer isso, mas será interessante porque vocês verão como isso pode ser feito. Nós temos aqui dentro do webinar, vocês têm a ferramenta de comunicação e vocês podem fazer perguntas durante o treinamento, o webinar, na verdade. E essas perguntas serão respondidas quando tivermos oportunidade, seja no final da apresentação ou seja no decorrer do conteúdo. Caso tenha alguma pergunta e seja pertinente responder na hora, a gente pode interagir, não há problema. Então, pensando nesses três tópicos, nesses três pontos, é muito importante que nós comecemos, então, entendendo o que seria essa política de celulares corporativos ou BYOD. Então, qual seria a melhor estratégia para a nossa empresa? Como eu vou apresentar isso para o meu usuário? Qual será a forma que eu abordarei este novo recurso? Nós temos a política de BYOD, que é uma sigla em inglês que significa traga o seu próprio dispositivo, e também a prática comum que temos no nosso país por muito tempo, que é o celular corporativo, que a empresa compra e disponibiliza para o usuário enquanto ele trabalha naquela companhia. Quais são as vantagens, quais são as diferenças? Hoje é muito comum que as pessoas tenham smartphone. Basicamente, toda pessoa que trabalha tem um telefone celular e esse telefone invariavelmente é um smartphone. No passado, 10 anos atrás, talvez 5 anos atrás, era comum que a pessoa tivesse um telefone apenas para se comunicar. Mas hoje não. Ela utiliza o telefone para acessar a internet, enviar e-mails, acessar informações. E ela gostaria de utilizar o seu smartphone, que é um smartphone potente, de última geração, que custou caro, para responder e-mails, por exemplo. Mas a empresa tem que pensar se isso é seguro, se vale a pena liberar essa função para o usuário, porque algumas informações podem ser confidenciais. Um movimento que está vindo com bastante força para o nosso país e que já acontece em muitos lugares do mundo é permitir que o usuário utilize o seu próprio dispositivo na empresa. E essa política, conhecida como BYOD, traz algumas vantagens. Entre elas, o investimento que a empresa faz para adquirir novos telefones. Ele reduz praticamente a zero. Não é necessário que a empresa compre 1.000, 1.200 dispositivos a cada 3, 4 meses, se ela tiver uma política de crescimento. E uma vez que ela atinge a maturidade, atinge um parque estável para todos os funcionários, por exemplo, não é necessário que ela feche contratos com uma operadora ou com algum fornecedor de hardware para que se renove o parque tecnológico a cada 2 anos.
Com a política de trazer o seu próprio dispositivo, o funcionário pode utilizar o aparelho de sua preferência e, se for o caso, sempre ter aparelhos que são atualizados, aparelhos recentes, com o melhor que a tecnologia pode oferecer. Entretanto, o celular corporativo também traz suas vantagens. Se a empresa utiliza, por exemplo, alguns aplicativos que são importantes para a operação, algum aplicativo de aprovação de fluxo financeiro, de compras, ou algum aplicativo que se integre com algum sistema interno, é necessário que ela tenha o controle dos dispositivos que possam ser compatíveis ou que possam se comunicar com segurança. E neste caso, a empresa pode optar por comprar 1.500 dispositivos, 200 dispositivos, que seja até 20 dispositivos, mas dispositivos que atendam todas as necessidades de segurança, de conexão e compatibilidade. O escopo destes dispositivos, destes aplicativos, se torna limitado. E também a quantidade de aparelhos que podem ser utilizados nesse ambiente diminui consideravelmente. Existe o controle, existe uma maior compatibilidade e o usuário terá que utilizar um recurso da empresa. Então deve-se analisar por que eu disponibilizo acesso às informações para o meu usuário. Qual é a vantagem que eu vou ter? Eu quero apenas que ele tenha acesso às informações de maneira rápida? Posso pensar em deixar ele utilizar o próprio aparelho, o smartphone que ele já comprou ou o tablet que ele já possui. Agora, existe uma grande quantidade de aplicativos ou questões de segurança que precisam ser atendidas para que ele possa se conectar à minha rede, em virtude dos tipos de conexão, de informações, ou até mesmo de interações que são feitas entre a minha empresa e o meu funcionário. Então, talvez seja melhor eu pensar em fornecer celulares corporativos. De qualquer forma, não importa qual é a estratégia ou qual é a informação que foi compartilhada, será escolhida uma dessas duas opções. E para tê-las com eficiência, é muito importante que se utilize uma ferramenta de gestão de dispositivos. E hoje, nós temos uma grande quantidade, existem muitos provedores de serviço no mercado. Muitos deles, aqui na imagem existem alguns exemplos, atuam em diversas frentes. Basicamente, hoje no mercado se pode escolher entre uma instalação que será feita dentro da sua empresa, nós chamamos isso comumente de on-premise, ou uma instalação que permita que esses dispositivos sejam gerenciados não importa onde o administrador esteja. Então, ele acessaria um ambiente que está na nuvem. Alguns fabricantes trabalham nessas duas frentes, oferecem tanto a gestão dos recursos com uma instalação local, atendendo seus requisitos de segurança, sendo instalado dentro da sua rede, na sua própria empresa, quanto fornecem um portal na nuvem para que se possa gerir os dispositivos. Temos aqui alguns exemplos, como a AirWatch, a Mobile Iron, a Citrix, a Trend Micro, a BlackBerry 10. São fabricantes, são produtos que atendem requisitos e alguns deles bem focados em necessidades específicas, como, por exemplo, antivírus, segurança, virtualização. Isso é muito importante, porque, embora todas as ferramentas ofereçam gestão, alguma empresa pode estar interessada principalmente na virtualização de um desktop, fazer um acesso remoto a alguma informação, enquanto outra empresa está mais preocupada com a segurança. Todos eles oferecem gestão, entretanto, aqueles que são ferramentas de nicho têm um foco maior e uma atuação mais forte naquilo que é proposto, o que é o core da empresa, que traz já as informações dentro de outros produtos e podem ajudar ao gestor, a pessoa que toma a decisão, a encontrar a melhor solução para garantir a segurança e também todas as informações dentro desse ambiente. Pensando nisso, deste controle, deve-se escolher então entre celulares corporativos e BYOD, se trará o seu dispositivo móvel à empresa. Mas de uma forma, qualquer uma dessas formas, não importa qual é a informação ou qual é a estratégia adotada, deve-se pensar como devemos aplicá-la, e alguns aspectos devem ser levados em consideração. Primeiro, eu preciso ter um plano de ação efetivo. Não adianta simplesmente eu liberar as informações para o meu usuário e falar, pronto, está lá. Se eu não divulgar para ele como ele faz essa configuração, ou até mesmo estruturar uma área para que auxilie este usuário a conseguir fazer essa configuração, será muito difícil que os meus recursos, que os meus empregados
entrem nesse programa, que de fato utilizem estes recursos. Se for, por exemplo, uma estratégia de traga o seu próprio dispositivo, seria interessante que o usuário pudesse configurar seu próprio aparelho e, a partir desse momento, utilizar os recursos da empresa. Se é um celular corporativo, um smartphone ou um tablet corporativo, também é muito custoso e toma muito tempo que a equipe de suporte faça a configuração do dispositivo antes e entregue para o usuário, principalmente quando o usuário não está próximo à equipe de suporte. Muitas empresas têm uma atuação nacional e até mesmo global, e fica um tanto difícil entregar em tempo hábil. Então, as coisas, né, que são levadas ao seu utilizador necessitam estar seguras e serem enviadas em tempo razoável. Os pontos que devemos levar em consideração são, primeiro, os aspectos legais. Se eu libero a possibilidade dos meus usuários utilizarem os seus próprios dispositivos, é necessário que eles estejam cientes e que eles estão acessando ao ambiente da empresa, que eles estão acessando recursos corporativos. E é necessário que a empresa tenha certo controle quanto a isso. Se, por exemplo, este usuário tiver o seu aparelho roubado em uma viagem de fim de semana, a empresa deve ser capaz de proteger os seus dados, apagando as informações do dispositivo. E o usuário pode não concordar, ele pode dizer, mas este aparelho é meu, eu não quero que apague tudo, eu posso encontrá-lo depois e perderei informações pessoais. Muitas ferramentas de MDM, poderia até dizer que quase todas, cerca de 90% delas, oferecem a opção de fazer uma limpeza remota do dispositivo de maneira seletiva. Eu posso apagar os dados corporativos ou os dados corporativos e pessoais, mas de qualquer forma, eu preciso avisar ao meu usuário que esse aparelho é dele, mas eu terei controle sobre algumas informações. Eu poderei bloquear o aparelho remotamente, poderei apagar as informações, poderei também bloquear alguns recursos, e o usuário tem que concordar com isso. Tanto que, se ele está utilizando um aparelho pessoal e a empresa julga perigoso ele compartilhar as informações em redes sociais, ou até mesmo subir essas informações para algum servidor online, algum servidor na nuvem, como exemplo podemos citar o Google Drive ou até mesmo o iCloud da Apple, a empresa tem que deixá-lo ciente que ela pode bloquear esses recursos. E também levar em consideração o horário de trabalho. Aqui no Brasil, nós sabemos que se a pessoa utilizar os recursos da empresa fora do horário normal de trabalho, isso pode ser considerado hora extra. Então é importante que os aspectos legais também sejam observados e seja muito bem costurado internamente, para que quando o usuário ter acesso a esses recursos, ele esteja ciente e tenha aceitado estes termos. Afinal, é um aparelho dele, ou poderia também ser um aparelho da empresa, mas tem que estar claro os termos para que no futuro não tenhamos problemas jurídicos quanto à utilização. Existem empresas que oferecem consultoria nesse quesito e podem auxiliar uma empresa que está pensando em abordar alguma dessas estratégias e implementá-la dentro do seu ambiente. Mas, de maneira geral, os aspectos legais são muito importantes e devem ser considerados sempre que uma política é implementada, que uma estratégia é adotada. Também é importante considerar a logística. Os dispositivos receberão políticas de TI que poderão bloquear aplicativos, recursos ou permitir acesso a aplicativos, recursos e e-mail. E o que é interessante, muitas empresas possuem atuação estadual, outras nacional e outras mesmo uma atuação global, com várias plantas, várias fábricas ou escritórios espalhados pelo mundo. E os usuários-chave, ou aqueles que foram escolhidos para utilizar esse tipo de recurso, necessitam do seu aparelho configurado. O que seria mais barato? Configurar o dispositivo e depois entregar ao seu usuário, esteja ele na mesma cidade que a equipe de suporte ou até mesmo em outro país, ou criar um guia simples que o seu usuário possa ele mesmo fazer a configuração. Geralmente, a configuração de uma ferramenta de gestão é colocar o usuário e senha. Logo em seguida, em muitos casos também é necessário colocar um servidor para que se possa fazer essa ativação, mas é digitar o endereço de internet, colocar um usuário e colocar uma senha. Após isso, todo o processo se torna automático. E se o administrador colocou uma política de TI, ou se ele configurou alguma
algum bloqueio ou algum acesso, isso é repassado automaticamente para o utilizador do dispositivo. Então, nesse caso de logística, o que seria mais interessante? Fazer a configuração e depois enviar ao usuário ou permitir que o usuário faça essa configuração? Pensem, isso não é uma resposta segura, não existe uma única opção e depende muito do tipo de empresa. Nós podemos retomar esse ponto, nós retomaremos de fato esse ponto, mas a logística é um fato importante. Ela pode trazer custos e ela pode trazer benefícios. Inclusive, ela pode também poupar dinheiro. E falando em dinheiro, deve-se considerar também investimento. Se eu comprar 5.000 dispositivos e esses dispositivos tenham em média um valor de R$ 2.000, estarei gastando muito dinheiro. Estarei adquirindo um hardware para a empresa que será reutilizado no espaço curto. Vocês sabem que smartphones e tablets são sempre produtos que são trocados com uma grande velocidade, porque a inovação tecnológica nessa área é muito, muito alta. Então deve-se pensar se é mais interessante permitir que o usuário faça a utilização de seu recurso ou que a empresa traga recursos que ela tenha condições de renovar esporadicamente. Não se pode pensar que fiz um investimento hoje, em 2013, e só farei um novo investimento em 2018. Em tecnologia não é assim. Então deve-se pesar o quanto a empresa pretende investir e o quanto isso é importante. E aí sim decidir a estratégia e como ela será apresentada ao seu usuário. Tanto quanto a questão de investimento, tanto quanto a questão de logística, o nível de maturidade da empresa nesta área é muito importante. Não adianta liberar o acesso ao usuário de suas informações, permitir que ele mesmo faça a configuração, se os usuários não têm familiaridade com a tecnologia ou não estão acostumados a trabalhar de forma eficiente fora do escritório. Em muitos casos, se você apresentar uma configuração para algum executivo da empresa ou algum funcionário que tenha, por exemplo, contato externo, se ele é uma pessoa que está acostumada com a tecnologia, que tem interesse, ele consegue fazer essa configuração de maneira simples e rápida, sem ter dúvidas. Em outros casos, ele simplesmente não quer fazer a configuração ou não acha que ele deva ser a pessoa que a fará. Então, o nível de maturidade, quando a interação do usuário com os equipamentos eletrônicos e com a cultura de trabalhar utilizando recursos móveis, também definirá qual será a estratégia abordada e também como ela será aplicada. E por último, mas não menos importante, a segurança. Liberando o acesso móvel às informações da empresa, eu perderei segurança ou ganharei segurança? Hoje o mercado de segurança em dispositivos móveis está bem desenvolvido. Existem soluções que oferecem antivírus, conexão remota, é possível utilizar uma VPN. Então, qual é o tipo de acesso que eu terei? Eu simplesmente mobilizarei meu e-mail para que ele possa ter as informações e criarei uma política de senha e criptografia no meu dispositivo para que ninguém consiga roubá-la? Ou eu permitirei o acesso através de uma VPN segura aos meus recursos para que esse usuário consiga encontrar arquivos, documentos, e subir informações e também fazer o download de informações? É possível também que eu possa acessar o meu desktop, o meu computador remotamente, utilizando uma solução de gestão. Tudo isso é oferecido hoje no mercado. Mas o mais importante é, eu consigo fazer isso com segurança? Eu pretendo fazer isso com segurança? Porque a melhor solução nunca será aquela que eu digo, e sim aquela que atenderá às necessidades da empresa. Então, estes pontos, esses 5 pontos, são muito importantes e devem ser levados em consideração e abordados com muito cuidado ao apresentar ao usuário e ao corpo diretivo, aos tomadores de decisão, qual estratégia será adotada, se é trazer o seu próprio dispositivo ou celulares corporativos da empresa. Tendo isso em vista, nós temos aqui a possibilidade de ver na prática como isso funciona. Então, nós temos aqui uma demonstração de uma ferramenta. A ferramenta escolhida neste caso foi a Mobile Iron. E também a demonstração de como aplicamos algumas políticas no Samsung Galaxy S4, que é um dispositivo muito recente e com recursos avançadíssimos. Então, eu tenho aqui a demonstração de 2 recursos que são muito utilizados e bem interessantes à empresa. O primeiro
desses recursos é o e-mail, e também como podemos enviar aplicativos e configurar aplicativos para os nossos usuários. De maneira simples e rápida, antes de mostrar essas informações para vocês, nós gravamos um vídeo para se tornar mais efetivo, e eu mostrarei no primeiro momento como um e-mail é configurado no dispositivo. Basicamente, ao ter essa gestão, o usuário ele baixará um aplicativo, e esse aplicativo fará a instalação de um perfil, que é um perfil que controlará o seu dispositivo. A interação que o usuário tem para fazer uma configuração de e-mail é bem simples. E clicando aqui, eu poderei mostrar para vocês. Bom, nós temos aqui o nosso aplicativo, e vocês agora conseguem ver o meu dispositivo, ainda não, pronto, com essa configuração de e-mail. Essa configuração de e-mail está dentro do meu aparelho, e existe aqui alguns aplicativos, inclusive o aplicativo do Mobile Iron, que é o aplicativo que nós utilizaremos. Então, para que vocês possam ver como essa configuração é feita, eu preciso mostrar para vocês esse vídeo. E, para tanto, assim que a configuração chega, vocês conseguem ver a minha tela, certo? Bom, vou mostrar para vocês, então, o meu aparelho. Eu tenho aqui o aplicativo da Mobile Iron, é o último da primeira linha. E esse aplicativo ele nos demonstra como ele é configurado. Vocês podem ver que a tela dele é bem simples. Nós temos aqui os aplicativos internos e os aplicativos que são baixados da loja de aplicativos da Google, que é o Google Play. Ok? Um minuto, por favor, para que eu possa compartilhar o meu vídeo. Se vocês receberem uma notificação, tendo esse aplicativo da Mobile Iron instalado, basta que se clique no aplicativo e será pedido as configurações de e-mail. Esse aplicativo, quando enviado a configuração de e-mail, ele verifica se o seu dispositivo está compatível, se ele tem a criptografia configurada, se ele tem a configuração recebida e se o aplicativo de e-mail está instalado, que nesse caso é o aplicativo da Samsung, porque é o aplicativo nativo. E ele indica que o perfil não está completo, porque o perfil prevê a aplicação do e-mail. Foi o que eu disse para vocês. Uma vez que o usuário recebe esse aplicativo, ele apenas coloca o usuário e senha dele e tudo que foi configurado para aquele usuário é enviado, inclusive a configuração de e-mail. E para que ele possa concluir a configuração de e-mail, é importante que ele tenha os dados em mãos. Então, ele vai clicar em digitar a senha, colocar a senha do e-mail dele. Não é necessário que ele coloque mais usuário e senha. Ele já fez isso quando ele ativou o seu aplicativo de gestão de dispositivo. Colocou a senha, aparece aqui as informações que ele terá que aceitar. Se houver algum termo de serviço, ele terá que aceitar, ele receberá uma notificação de segurança e ele terá que prosseguir escolhendo sim. Uma vez que ele colocar iniciar configuração, lá no superior, no topo da tela, aparece que as novas configurações